mandar para vocês os links. Estou com dificuldade de mandar para o link da faculdade, para o YouTube da faculdade. Eu vou mandar para o meu, só para a gente ganhar tempo, porque senão a gente perde. Mas eu mando para vocês o link, os links, aliás, são 4 vídeos, com esse, né, 4, de hoje 4, para vocês poderem acompanhar aí, rever algumas questões. Bom, no final da aula passada, nós estávamos falando sobre 1 Coríntios. A ideia toda que a gente está tratando até agora é aquela questão do que é, ou do que são as cartas paulinas enquanto documentos do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. Vamos lembrar, e até a gente está falando aqui, que algumas coisas são muito importantes. E quais são elas? Quando nós consideramos essa disciplina, que é a introdução ao Novo Testamento, nós estamos fazendo o seguinte trabalho, tentando entender a composição histórica, cultural e os demais elementos contextuais que está cercando o texto bíblico do Novo Testamento. Nós não estamos entrando na teologia propriamente dita, mas estamos entrando nos elementos, poderíamos assim chamar de contextuais, ou seja, aquilo que faz o Novo Testamento ser o que o Novo Testamento é. Isso é muito importante, por quê? Porque um texto bíblico, tirado daquilo que nós chamamos de seu contexto, ele muitas vezes apenas vai ser texto. Isso é estranho de dizer, mas embora nós entendamos que o texto, enquanto texto, é palavra de Deus, essa palavra não caiu do céu. Ela é humanamente contextualizada, ela é culturalmente endereçada, ela tem vários processos que estão ligados à sua formação. Então, vocês ou nós, enquanto pregadores, enquanto teólogos, se nós tiramos o texto de seu contexto, de fato nós vamos ter algo muito estranho para oferecer ao povo. Aliás, nós vamos ter um material um tanto quanto desprovido do seu fundamento para ser apresentado. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele tem o contexto do porquê ele está escrevendo aos Romanos. Quando ele escreve aos Coríntios, ele tem o contexto pelo qual ele está escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas e por aí vai. Não é algo livre ou apenas apegado a um texto, mas se trata, entre outras coisas, daquilo que é fundamental. O texto bíblico, ele tem o seu lugar a partir do seu contexto, a partir do que levou o autor a escrever aquilo, uma vez que tais contextos também se assemelham ao nosso. Por exemplo, nós falávamos no final da aula passada sobre aquela relação que às vezes nós temos que ter, principalmente agora, a festa junina aproximando, e aí, crente pode comer pastel
da quermesse da Igreja Católica? Para muita gente é oferecida ao diabo e coisas do tipo, e fazem aí uma relação muito próxima com o que seria a carne sacrificada aos ídolos em 1 Coríntios. E o meu posicionamento, e aqui é o meu posicionamento, é que nesta relação ela não existe. Porque nada é oferecido a nada, a ninguém. Toda festa, toda quermesse de igreja, ela tem um único fundamento: ganhar dinheiro para a paróquia, a comunidade, por aí seja. Diferente, por exemplo, a gente usou esse exemplo também na aula passada, aquela questão de Cosme e Damião. Afinal de contas, diferente da quermesse da igreja, em Cosme e Damião, a oferta das balas é primeiramente oferecida aos herês, tá? Às entidades denominadas herês, dentro da Umbanda, principalmente. Então, não é um cuidado com as crianças, mas é um cuidado com os espíritos. Então, perceba, há uma diferença muito grande. Ainda porque, quando a gente pensa ainda no catolicismo, bem ou mal, eles ainda têm a sua perspectiva ou a sua identidade cristã. Embora, como, por exemplo, eu entenda a existência de igrejas mais puras e menos puras, e algumas que até deixaram de ser, a Igreja Católica está naquele ponto ali que ultrapassou o limite, mas ainda constitui traços cristãos. Então, a nossa análise contextual precisa ser bem clara, até mesmo para a gente fazer essas aproximações. Se, por exemplo, você comeria uma acarajé na Bahia? Claro, eu não tenho nenhum problema com isso. Como eu disse também na aula passada, eu não tenho medo de capeta nenhum, de demônio nenhum. Pode vir com o nome que for, tá? Pode vir com o nome que for. Isso, para mim, é irrelevante. E outra, macumba de urubu magro não pega cachorro gordo, não, filho. Hein? Você acha que eu vou ter medo? Tá, não. Se eu tiver com vontade de comer uma acarajé, eu como, dou graças e quero ver qual é o capeta que se apodera daquele bolinho extremamente calórico. Então, são questões aí. Mas voltando, nós falávamos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela é uma carta que precisa de muita atenção. Ela é bem fragmentada com relação ao à sua origem. Ela tem questionamentos da igreja, ela tem questionamentos de crentes que vão à procura de Paulo, acho que em Éfeso. Então, tem problemas que Paulo toma conhecimento. Então, Paulo vai tratar dessas três fontes dentro de todo o processo ali da resposta de Paulo. Você tem problemas morais a serem tratados, você tem problemas pastorais a serem tratados, você tem problemas teológicos para serem tratados. Por exemplo, problema teológico propriamente dito da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, não é a questão dos dons. A questão dos dons, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, por mais extenso que seja, é um problema pastoral.
é um problema de fundamento. A pergunta é, qual é o dom mais importante? Paulo vai dizer, não existe dom mais importante. Ou, quando ele até chega a dizer, se existe um dom mais importante que o outro, não é o falar em línguas, é o profetizar. Quando Paulo diz que ele prefere falar X palavras que são inteligíveis às pessoas do que falar 100 vezes X de palavras não compreensíveis, ele dá razão à pregação da palavra. E aqui, todos nós, pentecostais ou não, nós vamos ter que chegar a essa conclusão. O que transforma mesmo o coração é a mensagem pregada ou o falar em línguas dentro do culto. Paulo vai dizer, é a pregação da palavra. Salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, temos aqui uma questão. Mas isso é uma ordem pastoral. Uma questão pastoral, que foi tratada pastoralmente. Agora, a questão da ressurreição dos mortos, ela é fundamental. Quando... não foi para vocês que eu passei, mas eu passei por um grupo, vou até mandar para vocês aí, passei por o que a gente chama de... Só um minutinho. O credo niceno-constantinopolitano. É uma forma bem mais completa daquilo que a gente chama de credo apostólico. Eu digo mais completa, mas não tem a mesma origem. Esse credo aqui, o credo niceno-constantinopolitano que eu estou enviando para vocês, por exemplo, ele foi escrito ele teve a sua primeira parte escrita em 325 d.C., e eu acho, não tenho muita certeza, que ele é complementado em 381. Deixa eu ver se é isso mesmo. Credo. Ele é 381 depois de Cristo, no primeiro concílio de Constantinopla. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, o que tanto o credo apostólico quanto esse credo ele nos mostra? Nos mostra que existem questões que são fundamentais é isso mesmo, 381. Existem questões que são fundamentais na fé, e existem questões que são secundárias naquilo que nós cremos. Então, crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer em Deus Espírito Santo, crer na necessidade da igreja, crer na remissão dos pecados, na necessidade do batismo, na remissão por graça, e, por fim, crer na ressurreição do corpo, é uma questão de fé, é uma questão de dogma, é uma questão central, fundamental da fé. Agora, falar em línguas, profetizar, ter o dom de curar, ter o dom disso, ter o dom daquilo, ter o dom daquilo outro, como se tudo que Deus pudesse fazer fosse resumido a 9, 12 ou 14 tipos de dons, fosse algo assim de fundamental necessidade. Não é. E não é. Basta uma pergunta. Biblicamente, um pastor precisa falar em línguas para ser pastor? Biblicamente. Não. Vai em 1 Timóteo 3, vai em Tito, e você vai ver o que é necessário para ser um pastor.
para ser um bispo, para ser um presbítero, para ser um diácono. Então, existem questões aí que são muito mais importantes. E Paulo, às vezes, a questão de nossa é de dar ênfase em uma parte ou outra. Por exemplo, não é muito incomum ver alguns presbiterianos dando muita ênfase nas partes iniciais do escrito paulino, da primeira carta, onde tem ali uma questão de divisões e questão de eloquência e coisas do tipo, ou mesmo as dificuldades impostas pela questão litúrgica ali no capítulo 11, enfim, são coisas diferentes, distintas, que são tratadas nessa carta. Até aqui algum comentário, alguma pergunta? E não sobre a teologia, mas sobre o texto, sobre o livro. Caiu aí, ô geógrafo. Bom, então, como... lembrando, é um texto muito denso, é uma carta muito preocupada de Paulo, onde ele vai ter que tratar de assuntos difíceis, pesados. Não há nenhuma dificuldade com 1 Coríntios, ela é aceita como uma carta paulina, tanto pelos cristãos e os teólogos conservadores, quanto teólogos liberais, que não creem em revelação, eles não têm problemas com essa carta. Tá? Também, por um outro lado, é uma carta muito... Na sua natureza, ela é uma carta polêmica, ou seja, ela está ali para resolver problemas. Obviamente, precisamos de ter muita clareza ao tratar com ela, para que não sejamos enredados também nos seus problemas. Okay? Bom, concomitantemente a isso, nós temos a segunda carta aos Coríntios. Essa é uma carta mais problemática. Eu não sei se eu falei na aula passada, mas eu particularmente não gosto muito de lê-la. É questão de gosto, tá? Pois não, Magno? Ô, pastor, antes da gente passar aí, eu cheguei um pouco atrasado. Boa noite a todos aí. Bom. Espero que o senhor tenha melhorado de saúde. Não muito. Não muito, mas não estamos muito. orando. Então, continue orando. Eu quero fazer uma pergunta antes de passar para a segunda carta. Uhum. A primeira carta, Paulo parece ter recebido algumas informações, algumas cartas, para que ele pudesse dar origem a essa primeira carta a Coríntios, é isso? Sim, sim. Na verdade, parece-nos que há pelo menos 3 fontes de questionamento a Paulo. Uma carta diretamente enviada a ele, a membros da família de Chloe, deixa eu pegar aqui a Bíblia para eu não falar muita bobagem. Então, aí a gente já tem 2 fontes e algumas informações que parecem ter chegado a ele por outras vias. Se você abrir lá no primeiro... na primeira carta, ele vai dizer isso. Pois, a respeito, no caso dessa falta de unidade entre vocês, fui informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. Então, essa é a segunda coisa. Há uma série de questões que Paulo começa a dizer sobre isso, ou, geralmente, se ouve... É igual o capítulo 5, começa assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidades. Então, o geralmente aqui parece que não está ligado nem à carta de Chloe,
nem aos problemas levantados por um questionamento levado a ele. Então, sim, Magno, nós temos pelo menos 3 fontes de questionamento sobre os quais Paulo irá trabalhar. Mais então, uma questão? Quer dizer que esse daí eu entendi o seguinte, eu já tinha passado por esse texto e não tinha observado isso aí, mas quando o senhor leu, parece que havia muitos boatos a respeito da igreja de Corinto, né? Então, isso aí parece ser boatos que estavam, né, geralmente se ouve falar, ou seja, está correndo um assunto aí na rua, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não. Com certeza foi isso. Então tá bom. Porque a gente tem que lembrar, e aqui é importante isso, Magno e todos os demais. Quando a gente fala de uma igreja nascente, a gente está falando de Corinto. Era como se a gente tivesse como se fosse uma igreja em São Paulo, uma cidade muito importante na Grécia. Então, os crentes que estavam lá vão para um outro lugar, chega essa informação, e vão chegando essa informação, e são poucos os crentes, e eles estão em contato com eles, uns com os outros, isso chega. Quer ver? Parece brincadeira, mas, por exemplo, meus irmãos, para quem não é presbiteriano, como nós temos locais de formação, os nossos seminários, nós temos pelo menos 9 seminários da IPB, então, pensa uma turma, por exemplo, igual a minha, que teve 40 formandos, 40 pastores se formaram. Atualmente, tem uns 35 que estão no ministério. Morreu, outro já jubilou, já está velhinho, outro foi preso. Tem um nosso que está preso, é verdade. O pecado, o crime, na verdade. Mas como todo crime é pecado, fazer o quê? Então, as coisas que acontecem. A gente sabe de tudo que está acontecendo. E não é porque tem internet, não é porque as informações correm. Se hoje é assim, no passado também não era diferente. Talvez demorasse mais, mas acontecia. Então, sim, estava correndo solto, estava correndo informações, e essas informações eram problemáticas. Então, Paulo, no jargão jurídico, ele é provocado a responder à igreja que ele plantou. Lembre-se, Paulo plantou a igreja em Corinto. Então, ele tem que fazer esse papel, e ele tem que ser esse disciplinador. Nesse sentido de ensinar, nesse sentido também, é necessário que a gente entenda a necessidade de compreensão do contexto para lidarmos com as tratativas de cada uma das cartas que nós temos que enfrentar ao longo de todas as escrituras, mas isso também serve para o Antigo Testamento. Mais uma consideração, Magno, demais irmãos? Tá ok, pastor, obrigado. Por mim, pode passar adiante. Bora. Mais alguém? Bom, por que eu estava falando que eu não gosto muito da carta, não gosto de ler? Não é que eu não gosto, por favor, entenda. É porque ela é uma carta extremamente pesada. Eu vou passar para vocês, e, por favor, não reparem, mas eu, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, eu escrevi um material, virou um livro, está esgotado, graças a Deus. Ganhei dinheiro? Não ganhei dinheiro. Eu não sou o meu irmão Hernandes, que consegue ganhar dinheiro vendendo livro. Só tirou, a tiragem foi de 500 e demorou a vender, então já percebe que não
é coisa meio complicada. Mas eu escrevi um livro que é um breve comentário de Tessalonicenses. E eu dei o nome para esse livro de Uma Igreja Como Deus Quer, porque digamos assim, é talvez a melhor igreja e a melhor carta para ler é 1 Tessalonicenses. Está lá de graça para vocês. Não leve em consideração os erros de português, que os erros de português não foram corrigidos pela editora. Eu fiquei muito chateado com isso. Então, tem os erros de português, está tudo avacalhado, do jeito que... Mas o conteúdo, fora o erro de português, é bom. Como a gente entende português errado, leiam, mas vocês vão entender. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Mas o contrário da carta aos Tessalonicenses é a 2 Coríntios. Por quê? A igreja de Corinto recebe aquela carta, a primeira, e eles têm uma reação. Quem é esse Paulo? O que ele pensa que é? Que ele é apóstolo o quê? E começa a falar um monte de coisa. Aí Paulo... E aí eu acho que o espinho na carne dele era lidar com o orgulho e com a soberba. Tanto é que para que não me ensoberbecesse pelas visões que eu tive lá no terceiro céu, foi colocado em mim o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me desbofetear e por aí vai. Então, eu penso que é isso. Paulo o tempo todo está brigando com os coríntios, defendendo a sua apostolicidade, defendendo o caráter do seu chamado, defendendo o caráter do seu status como apóstolo para os gentios. Lembrem-se, nós temos 12 apóstolos para Israel. E temos um apóstolo aos gentios. E, tecnicamente, esses apóstolos, quando Paulo é chamado, ele é chamado para complementar os 12. Tá? Lembre-se que Tiago é morto no capítulo 12 de Atos. No capítulo 13, Paulo já é chamado de apóstolo por Lucas. Então, é a primeira vez que nós temos essa percepção aí. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos? Alguém defendendo todo o seu apostolado, toda a sua função ali de ser um servo de Deus para a glória de Deus, enviado à pregação às nações. 2 Coríntios é escrito ali mais um ano ou 2 anos depois, por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo. Então, se 1 Coríntios foi escrito no ano 55, é provável aí um período de tempo. Mas é um período de tempo que para nós parece ser longo, mas para eles a percepção era diferente. Até Paulo até Paulo escrever, mandar a carta, eles receberem, lerem, devolverem os contrapontos ou qualquer outra coisa, Paulo começa, então, ele tem ali, então, que travar esse embate. É um texto mais pesado, é um texto denso. Aquela fala de que ele é
poderoso quando está escrevendo é uma verdade. Então, é uma escrita muito mais robusta, é uma escrita muito mais intensa de Paulo. E você percebe que ele não vai tratar assim tanto de temas teológicos. É uma carta muito mais pastoral, em algum sentido, porque ela tenta trazer para dentro dela aquela fala, aquela tratativa de Paulo mostrando os caracteres, as características de um verdadeiro apóstolo. Lembre-se, existia ali naquele tempo também falsos mestres, também estavam entrando na igreja. Existe algum ponto mais complicado na segunda carta aos Coríntios? Não. Talvez o ponto mais debatido, questionado e coisas do tipo é o que seria esse espinho na carne. Eu falei aqui o que eu acho, mas é o meu achismo. Porque Paulo não explica, nem nesse texto, nem em outro texto nenhum. Ele só nos ensina que existem coisas que são formas de Deus tratar conosco. E, às vezes, Deus não vai tirar isso de nós. Então, as possibilidades são muitas, são várias, mas não podemos chegar a alguma conclusão. Uma boa solução para isso é crer em Jesus Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador, espere o dia do seu encontro com o nosso Senhor Jesus, e assim que nós ressuscitarmos, você procura Paulo no meio da multidão, a fila vai ser grande, eu acredito, mas aí você vai lá e pergunta o que era o espinho na carne, que ele vai te responder. Cremilza. Cremilza, diga, minha irmã. Pastor, é aquela história do terceiro céu lá. Só para não pegar o senhor, tá? Boa pergunta e boa consideração. Irmãos, nessas questões aqui que aparecerem, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos tentar ver se a gente resolve. Tá. Vamos lá. Terceiro céu. O que é o terceiro céu? Vamos lembrar que é o que eu falei. Culturalmente, todo o texto bíblico está determinado. Deus não revelou para ninguém qual era a estrutura da movimentação celeste dos corpos acima das nossas cabeças. E, por favor, a Terra não é chata. A Bíblia não fala que a Terra é chata. E mesmo porque essas são percepções, esses dados são percepções de quem fala. Quem rodeia pela Terra, igual Satanás fez, é rodear mesmo, é andar por todas as dimensões. Bom, então, na cosmologia judaica, em uma delas, existem várias atualmente, que são conhecidas, uma delas dizia que existiam 3 céus. O céu acima da nossa cabeça, o céu das estrelas, e também a habitação dos anjos e seres celestiais. Lembra que tem os espíritos... eu tenho que falar o versículo todo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, existe primeiro o céu, estrelas e tal. O segundo céu, os seres celestiais. E o terceiro céu,
a habitação de Deus. Então, isso dentro dessa cosmologia, ou seja, a forma de entender como é o universo, Paulo está expressando o que um judeu daquela época pensava. Então, olha, eu fui aonde Deus habita. Eu ultrapassei os céus acima da nossa cabeça, eu ultrapassei as regiões celestiais onde os anjos e demônios lutam, eu cheguei aonde Deus está. Desculpa, meus irmãos, a rinite está atacada. É só isso. Então, ele foi à presença de Deus. Ele foi aonde Deus estava. E perceba, ele não sabe se corpo, se em alma, Deus o sabe. Então, perceba que Paulo ele é muito centrado, comedido nas palavras. Ele vai até dizer, eu conheço um homem que fora do corpo, ou no corpo, não sei, mas Deus o sabe. Até ele falar que é ele, a gente perceber que é ele já tentou aí amenizar. Mas por que ele está falando sobre isso? Porque o pessoal falando de experiências, e ele se segurando. É a experiência que vocês querem? Eu vou dar uma experiência para vocês. Aí hoje o pessoal, assim, para ser mais do que Paulo, tem uns caras aí que vai para o inferno, a pastora bispa Nadia, que vai para o inferno 9 vezes. Eu não quero saber de inferno. O inferno para o inferno. Não saber de inferno, não, é? Mas ela vai para o inferno, para o céu. Ou a Ellen White, que foi em Saturno, coisa parecida. Mas é isso, Cremilza. O terceiro céu é onde Deus habita. Respondido? Frustrada com a resposta? Não, de forma alguma, muito bem respondido. Não foi dessa vez, não, que eu fiquei frustrada, não. Que bom, que bom, que bom. Porque, na verdade, eu tinha lido algumas coisas, mas nunca realmente tinha encontrado, de fato, nada... Não, realmente, às vezes que eu achei algum comentário, não tinha nada sobre isso. Eu realmente não tinha nada... realmente nunca li nada sobre isso que fosse nesse sentido. Eles pulavam essa parte normalmente, não diziam, não comentavam. Tem medo de comentar, eu acho. É igual tem um comentário de um grande comentador bíblico chamado William Hendrickson, que ele não comenta Marcos 16, de 9 a 21. Eu acho que foi... Acho que tem algumas partes que ele realmente não comenta. Tem a chave linguística que também pula essa parte. Tem vários outros que pulam, que não dão uma né? E às vezes eu tenho chance de perguntar a alguém e esqueço, né? Só lembra quando tô lendo e tal. Mas foi muito bem explicado. Muito obrigada. De nada. Então vamos lá. Agora a melhor de todas as cartas. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos é escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Então, Paulo já havia passado, já havia evangelizado, já tinha rodado o mundo. E é interessante isso. Ele... Abra sua Bíblia lá. Eu acho muito bonita essa parte, embora seja muito interessante também. Romanos, capítulo 15. Olha só, Romanos capítulo 15, versículo 22.
Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo em viagem para a Espanha. Pois espero que, passando ou de passagem, estarei convosco e para lá seja vós encaminhado, depois de haver primeiramente desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas volte um pouquinho para o versículo 19. Aliás, 18. Porque não ousarei discorrer sobre outra coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho. Gente, se você tiver com possibilidade de abrir aí o seu computador, pergunte aí para o Google onde é o Ilírico. Porque, basicamente, Paulo foi lá perto de Roma. Quando ele fala que ele chegou ao Ilírico, a gente está falando aqui da Romênia, países do Báltico, regiões que ainda hoje são Europa. São regiões assim, é como se ele tivesse passado por toda a região norte de Jerusalém. Então ele sobe Síria, Cilícia, Chipre, Creta, Cilícia, Panfilha, Ásia Menor, Galácia. Ele entra, então, para Macedônia. Então, Macedônia, a região do Ilírico seria ali próximo ao que é hoje para nós a Romênia, a Bulgária, Tchecoslováquia, alguma coisa assim. Perceba. Aí o que Paulo fala? Eu não tenho mais campo de trabalho. Eu não tenho mais campo de trabalho. Pensa. Acabou. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Já lancei os fundamentos. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou aí, chego aí em Roma, e vocês me mandam para Espanha. Olha só que legal. Vocês mandam para Espanha. Lembre-se, Espanha, nessa época, era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Era o lugar mais distante que havia ao Oriente, aliás, ao Ocidente. Era o ponto mais extremo do Ocidente. Perceba, o que Paulo está querendo? Os confins da Terra.
E aí, eu percebo que Paulo, às vezes a carta de Paulo aos Romanos é mal compreendida. Eu não vejo a carta de Paulo aos Romanos como um tratado teológico, embora ele trate teologia. Mas a carta de Paulo aos Romanos é uma carta missionária. Ela é uma carta missionária. Ela tem a intenção de despertar nos crentes em Roma compromisso, interesse, desejo de que o evangelho alcance também os espanhóis. Que o evangelho também alcance os espanhóis. Como isso? Se você começar a ler essa carta da seguinte percepção. Ele vai dizer o seguinte: vai falar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Ok? Esse é um ponto. Então, o justo vai viver por fé. Mas o gentio é incapaz de viver a justiça, o judeu também é incapaz de viver a justiça. Então, ambos os povos são pecadores. Capítulo 3, ele vai chegar a essa conclusão. Tanto judeus quanto gentios, judeus com a lei, gentios sem a lei, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como eles chegam a isso? Por meio de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo faz isso? Justificando-os pela sua morte a todos aqueles que creem nele. Mas os que creem nele, crendo nele, pode viver de qualquer jeito? Não, de maneira nenhuma. Porque aqueles que para o mundo morreram, aqueles que vivem para Cristo morreram para o mundo. Assim como Cristo morreu para o mundo, aqueles que vivem para ele também morreram. Então, considerando os mortos ao pecado, vivamos em novidade de vida diante de Deus. Mas, de fato, nós continuamos um processo de pecado. Que o mal que nós queremos rejeitar, esse nós fazemos. O bem que nós almejamos, não conseguimos fazer. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo. A gente já está no capítulo 8. Onde ele vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida nos restaurou, e agora esse Espírito vai nos conduzir à ressurreição, ele vai trabalhar as nossas vidas, o Senhor nos predestinou para sermos segundo a imagem de seu Filho, e aos que predestinou, esse também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, esse glorificou. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, espada, poderes, alturas, profundidade, nenhuma outra coisa ou criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é salvação. Não é por nossas obras, mas é por graça. Graça que é a confiança nos méritos de Cristo, conquistadas na cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição. A obra que o Senhor realiza no tempo, mas é algo já determinado antes da fundação do mundo, que tem a ver com todo aquele que crê. Então, só nisso aí foram 8 capítulos dos 16. Do capítulo 9, 10 e 11, Paulo começa a explicar, então, um problema muito simples. Tá. Se isso é verdade, por que os judeus não acreditaram? E aí Paulo vai dizendo, opa, não é os judeus que não acreditaram. Eu sou judeu. Mas aí começa toda aquela dinâmica do capítulo 9,
10 e 11, onde entra a questão de Deus vai ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia, que ele amou Jacó e aborreceu Esaú, para que a sua misericórdia, bem como a severidade de seu juízo, fossem cumpridos. Gostemos nós disso ou não, é isso que o texto está falando. Mas ele vai jogar isso para uma situação tão maravilhosa que ele vai dizer, bom, aquilo que para os judeus foi descartado se tornou para nós razão de salvação, para que por nós, gentios, também os judeus cheguem ao conhecimento da fé. Então, a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios, dos salvos entre esses dois povos, é que é composto, que é realizado, que é efetivado a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Israel não é um povo de Deus alheio à igreja, nem a igreja é um povo de Deus diferente da igreja. Não. Esse é um entendimento equivocado, tá? Esse é um entendimento equivocado. Deus só tem um povo. E é tão equivocado que ele chega a ser perverso. Principalmente por causa que fala assim, porque Deus provocou os ciúmes. Então, olha só como é que parece. O homem tem uma namorada, que ele é apaixonado por ela. Tá? Mas essa namorada pisa na bola com ele. Aliás, namorada não, esposa. A esposa pisa na bola com ele. E o abandona. Aí ele vai arruma outra para causar ciúmes na outra. Gente, não é isso. Quando fala ali em provocar ciúmes, é provocar o zelo. E aqui não é um zelo positivo. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo... vamos lá. Capítulo 9. Deixa eu ver se é o 9 ou 10. Provocando zelo. A ideia é para que eles se voltem para a si mesmos, no sentido de que eles... como fala? Se vangloriassem da lei, dizendo assim, não, mas nós temos a lei. É o que os judeus fizeram com Jesus. Está lá Jesus fazendo sinais, milagres, prodígios, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo milagres, não sei o quê. E o que os judeus fizeram? Primeiro a liderança, depois os demais. Eles não quiseram Cristo, porque eles estavam dispostos a salvar-se a si mesmos pela prática da lei. E nunca, pela prática da lei, alguém será salvo. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos para o computador, que é mais fácil. Pelas obras da lei. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus
por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, entendam. Eu acho que eu vou sair um pouco do bíblico e vou para o teológico. Mas é provocação mesmo. Qual é o papel da lei? Vamos entender isso de uma vez por todas. Qual é o papel da lei no Antigo Testamento? A salvação de alguém? Não. Ninguém será salvo pelas obras da lei. Pelas obras da lei só vem o pleno conhecimento do pecado. Ok? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, nem as adorarás, nem lhes dará culto. Lembra do dia de Shabat para santificá-lo, e por aí vai os demais, que eu fiz a conta aqui, qual está a coisa. Perceba, tudo o que a lei moral e as suas derivadas nos ensinam, tudo que a lei civil ensina, tudo que a lei religiosa ensina, ela só nos mostra uma única coisa, que nós somos pecadores. Como é que nós lidávamos com o pecado no Antigo Testamento? Cordeirinho, pombinho, punhado de farinha, que seja o que for, oferecia-se em holocausto, oferecia-se como oferta pelo perdão, oferecia-se como oferta pela culpa, oferecia oferta como ação de graças. Buscava-se a graça de Deus. A salvação sempre foi graça. Todo o crente no Antigo Testamento que levava o seu carneirinho, o seu bodinho, e ele chegava a Deus e apresentava a sua oferta, ele apresentava ali o seguinte: Senhor, se o Senhor não for propício a mim, pecador, eu serei destruído. A lei me fazia ir depender da graça de Deus. A lei fazia que o crente fosse depender da graça de Deus. E, aliás, a graça de Deus é tão benevolente que até o pobre, o pecador pobre, consciente do seu estado de pecado, por ele era diariamente oferecido ofertas pelo pecado e pela culpa. Caso ele não tivesse condições de fazer isso, a ele era ofertado o direito, a Deus era ofertado em seu favor, pela manhã e pela noite, tais ofertas. Salvação é um ato da gratuidade do amor de Deus. Desde o Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo aqui é uma constatação de um rabino judeu muito bem formado. Pelas obras da lei ninguém será salvo. Não é por obedecer à lei que havia salvação. Havia salvação lá e agora aqui é fé. Não. Obras só valeram quando Adão podia não pecar e pecou. Depois dele pecar, esquece. Ou é graça ou é nada. Ou é graça ou é nada. Tanto é que Paulo vai chegar no final do capítulo de Romanos, vai dizer, não é pelo capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, que é um trecho maravilhoso, me permitam ler com vocês. Aí ele vai dizer o seguinte, que a palavra da fé não está distante de vocês, não está no céu para que alguém suba lá. É Cristo que nos trouxe essa palavra da fé. É Cristo que levantou dentre os mortos. Não é necessário descer ao abismo.
porque Cristo nos trouxe isso. Porém, a palavra... Porém, se diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Perceba. E aqui, os meus irmãos não presbiterianos, não calvinistas. Aqui nós temos, infelizmente, fazer um meia-culpa, porque, infelizmente, muitos dos seus irmãos calvinistas, e eu vou dizer, calvinistas que nunca leram Calvino, que nunca tiveram uma formação adequada, infelizmente, esses meninos que ficam em TikTok, Instagram e coisa do tal, comprando briga à toa, eles têm uma forma de expressar a fé reformada, a fé calvinista, nos padrões calvinistas, de uma maneira tão equivocada, como se dissociada estivesse a graça da responsabilidade. Não. A palavra de Deus está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Por isso que Hernandes prega o Evangelho, é por isso que o Augusto prega o Evangelho, é por isso que um monte de gente aí está pregando o Evangelho, que o geógrafo está lá na repimboca da parafuseta do Mato Grosso, num calor, pregando o Evangelho, é por isso que a Cremilza está lá pregando o Evangelho, por isso que o Adriano está lá no Maranhão, mais calor ainda, pregando o Evangelho, é por isso que o Anailton está lá, o lar dele é bem perto de mim, mas está lá em... gente, esqueci o nome. Anailton, me lembra onde você está, meu filho? Nova Almeida, pregando o Evangelho. É por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho. Irmãos, se o Evangelho não for proclamado, ninguém será salvo. Ponto. Se eu creio que quem vai responder positivamente ao Evangelho, quem foi predestinado para isso, e outra, ou eu creio que há uma liberdade tão grande, não importa. O ponto comum aqui é necessário que o Evangelho seja pregado. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, mas pregar Evangelho, tá? Deus vai te fazer rico, Deus vai te fazer próspero, esquece. Isso não é Evangelho, não. Deus vai te honrar depois da prova, isso não é Evangelho, não. A honra do Paulo foi qual? Uma bela espada, muito bem afiada, para decepar o seu pescoço. Essa foi a honra de Paulo. A honra de Paulo, a minha, será aquela inacessível coroa de glória reservada para aqueles que hão de herdar a vida eterna em Cristo. Então, pregue o Evangelho. Insta. É oportuno, quer não.
mas evangelho de verdade. Evangelho que transforma vidas. É um evangelho que às vezes não enche igreja, mas que enche o céu. O evangelho que povoa a eternidade de homens e mulheres que viverão para a glória do Senhor eternamente. Paulo, então, aqui ele dá uma grande deixa. É necessário, então, que as pessoas preguem o evangelho. Vocês vão? Não. Então, se vocês não vão, enviem. É uma velha parábola do poço, uma parábola missionária do poço. Às vezes, um poço d'água tem alguns problemas, é necessário que alguém entre dentro do poço, mas é necessário que alguém segure a corda. Então, se eu não vou, eu banco outro para ir. Com dinheiro, com orações. Às vezes o pessoal acha que é mais fácil mandar com oração, mas não, é mais fácil mandar com dinheiro. Às vezes o pessoal não ora, não, tá? Manda dinheiro, vai plantando, vai abençoando vidas, vai fazendo com que vidas sejam transformadas, auxiliadas, abençoadas em outros lugares. Pois não, Maguinho? Até por isso que Paulo escreve algumas vezes sobre a questão mesmo de dons, né? Ele fala sobre aqueles que devem contribuir com generosidade, né? Aqueles que sustentam, né, obras, como as mulheres sustentaram obras ali, muitas vezes de Jesus, né? O próprio Jesus ali financeiramente, em oração. Quantas vezes, né, isso foi exposto pela palavra de Deus. Eles não podiam ir, mas eles estavam enviando com orações e sustentando financeiramente, dando abrigo, né? Quando eles estavam passando por aqueles lugares, como é o caso de Priscila e Áquila. Então, tudo isso é missão, está dentro da missão, né? Sim. A missão, ela é trabalho do corpo. Lembre-se, o corpo tem vários membros, mas é um só. Então, nós pode alguém falar para o pé que não precisa dele, né, pastor? Não pode. Pode a mão falar para o pé que não precisa? Não pode. Não pode a orelha falar que não precisa da boca, não pode o olho falar que não precisa do dedão. O fato é que nós estamos irmanados. Então, se eu não vou, mas envio, ou eu pessoalmente, ou a igreja em que eu pertenço está envolvida em sustentar um missionário, em participar de uma plantação de igreja. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, o que a nossa faculdade está fazendo com vocês? Perceba. Façam as contas. 350 vezes 60. Façam as contas, simples. Talvez você pode dizer, mas talvez você não tivesse 300, você não teria 60 alunos. Não importa. Mas olha aqui, deixou-se de ganhar para abençoar a vida de vocês. Para quê? Para que vocês sejam bênção aonde vocês estiverem. Para que vocês deem alimento sólido para as ovelhas de Cristo, os rebanhos que o Senhor deu a cada um de vocês para cuidar. Bênção de Deus. É isso é abençoar. Então, Paulo está fazendo aqui esse papel. Aqui, eu preciso de ir lá para a Espanha. Vocês vão lá pregar o evangelho? Não, mas eu tô doido para ir lá. Vocês me apoiam?
Há quem diga que ele foi, há quem diga que não foi. Perdão. Pelo espirro. Há quem diga que ele chegou lá e pregou o evangelho e plantou alguma coisa, deixou alguma coisa semeada. Por exemplo, sabe-se, isso é um fato, sabe-se que quando os primeiros cristãos chegaram na Britânia, aliás, quando os romanos chegaram na Britânia, lá também chegaram, que é hoje a Grã-Bretanha, a Inglaterra, sei lá. Eles chegaram lá, já tinha. Eles levaram também cristãos. E lá pelo século III depois de Cristo, alguém disse o seguinte: olha, a gente precisa evangelizar a Bretanha. Ué, vamos mandar missionário. Qual foi a surpresa dos missionários quando eles chegam lá? Já tinha cristão lá. A igreja estava lá. A igreja estava lá. Então, perceba, a gente vê isso acontecendo e às vezes não nos damos conta. É igual um pastor da minha denominação, pastor Ronaldo Lidório, ele conta uma experiência muito legal. Ele contratou um cara, eles tinham mapeado uma determinada aldeia que tecnicamente era intocada, nunca tinha tido contato com o homem branco, e depois de preparações e um monte de esquema, pastor Ronaldo cheio de parafernálias eletrônicas, telefone via satélite, escambau, contratou um guia que tinha medo de onça e mata, 4 dias de caminhada. Quando chega lá, o pessoal está preparando a oca lá para uma festa, um festival. E aí eles recebem o Ronaldo e não sei o quê. Pá. Aí quando pensa que não, começa a ouvir uma música que aquelas músicas assim, tipo, eu tenho um Deus que faz o que eu peço, eu tenho um Deus que livra-me do mal, eu tenho um Deus que cuida da minha vida, eu tenho Deus, o seu nome é Jeová. Os corinhos assim, ele começa a ver os homens cantar, conhece a melodia, mas não conhece a música, ele pergunta, como eles conhecem essa música? Aí... não, porque eles são cristãos. Como assim? Como assim eles são cristãos? Quem pregou o evangelho para vocês aqui? O irmão Zé. Como assim o irmão Zé? Quem é o irmão Zé? O irmão Zé era um garimpeiro. Converteu o Senhor em Manaus. Sentiu um chamado de Deus para evangelizar o povo. Não sabia quem evangelizar, entrou no barco e, juntou a mulher, os filhos e foi pregar o evangelho. Seu Zé. Irmão Zé, pregador que eu não conheço, mas o Senhor conhece, sabe que está lá. Irmãos, vocês são isso. Vocês são homens e mulheres de Deus para a salvação, para a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, Romanos é uma carta que precisa ser lida muito atentamente, sem preconceito, nem de calvinistas, nem de arminianos. Precisamos ter essa percepção também dela como uma carta de propaganda missionária. E ter muita atenção, que ela não é, como nenhuma
nenhum texto das Escrituras deveria ser um ponto de conflito. Mas se houver, lembre-se sempre, o objetivo da nossa fé é a salvação, é que Cristo seja reconhecido como Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, e a razão da vida de todo aquele que crê nele. Ok? Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Perguntas? Dúvidas? Reverendo. Pois não? Missionário Cláudio. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Reverendo, ouvindo aí falando sobre a questão de enviar missionários, há um cuidado que nós, como missionários, precisamos ter, de não acostumar a igreja, à medida que a igreja vai se formando, de nós não ensinarmos para a igreja que missionário é aquele que vai, ou no sentido de que eles podem financiar e mandar o missionário. E, na verdade, o que a gente precisa ensinar para eles é que toda a igreja precisa evangelizar. Ele pode financiar o missionário, mas, ao mesmo tempo, ele precisa saber evangelizar o seu vizinho, o seu parente, o lugar onde ele trabalha, porque senão a gente corre o risco de aquela ideia, né? Você pode você pode evangelizar indo, contribuindo e orando. Aí a pessoa contribui, mas não evangeliza ninguém, para ela está evangelizando porque está contribuindo. Então é um cuidado que nós, como missionários, a gente precisa ter. Sim, sim. E super concordo com isso. Porque, embora tenha ficado mal falado aí recentemente, uma demanda que surgiu no Senado Teológico Brasileiro é o termo missional. Quando nós falamos em uma igreja missional, nós não estamos falando de um formato de igreja, nós estamos falando de um caráter de igreja. Qual é o caráter da igreja? Todos os membros são missionários. Missão não é o que a igreja faz. Ser missionário não é o que a igreja faz, é o que a igreja é. Então, sim, é esse sentido. Você faz ou evangeliza onde você está, a começar da sua rua, a começar do seu condomínio. Você é instrumento da evangelização aonde Deus colocou. Afinal de contas, eu não vou entrar onde muita gente entra. Tem um irmão aqui da igreja, na igreja, aqui em Vitória, é um cara abençoadíssimo. Ele, para quem é do Espírito Santo, para quem é de Vitória, o nome do lugar que ele mora é Ilha do Boi. Se existe 1 metro quadrado caro, é na Ilha do Boi. Ele tem uma gigantesca casa, uma mansão mesmo, na Ilha do Boi. Aí ele fala o seguinte: pastor, isso aqui é arapuca para pegar descrente para apresentar Jesus para ele. Porque o rico não vai na casa do outro rico, não vai na igreja às vezes, mas ele vai na casa do outro rico para um almoço, para um café, para um churrasco. Ainda mais quando ele acha que vai ganhar alguma coisa, vai fazer um network e tal. Aí chega aqui, tudo deslumbrado, a gente prega o evangelho, mostra o que é ser servo de Jesus e a gente vai ganhando crente.
a gente vai ganhando esse povo para Jesus. Ele vai conversar com gente que eu nunca vou conversar com eles. Da mesma forma, você mora em um bairro pobre, é bem possível que você vai conversar com gente que outros pastores não vão conversar, que eu não vou conversar, porque eu não conheço, não tenho entrada, não tenho contato, mas você tem. Isso é fato, André, eu concordo justamente com você. Mas estrategicamente, e aqui é o ponto, tá? É estrategicamente. O que Paulo está pensando? Se você não pode ir, se você não tem condições de ir, apoie quem não tem. E aí Paulo está dizendo, eu não tenho condições de ir, quero que vocês me ajudem a ir. É nesse sentido, mas, de fato, você está corretíssimo. E a missão, ser missionário, é uma identidade de cada cristão. É uma identidade de cada cristão. Tá? Isso aí eu concordo, super concordo com você. E, por favor, vamos continuar com essa percepção, tá bom? Deixa eu ver. Mais alguma questão? Meus irmãos, até André, se quiser contrapor alguma coisa, fica à vontade, todo mundo. Bom, como eu falei, a gente não conseguiu terminar hoje, mas nós vamos voltar aí na próxima semana com uma quinta aula para a gente ver se eu consigo matar todo o restante do Novo Testamento aqui com vocês. Bom, quanto isso, estou terminando a elaboração da prova de vocês. O pessoal lá está finalizando para colocar o material de vocês à disposição. Não quero nem entrar em detalhes sobre isso, mas está rodando. Então, eu tenho uma promessa aqui de que vai estar pronto, para eu já colocar a aula, as provas para vocês e deixar já preparado para vocês. Tá ok? No mais, obrigado pela atenção mais uma vez. Os vídeos já estão no YouTube. Deixa eu pegar aqui e mandar já para vocês. Então, primeira, segunda, terceira aula. Então, vocês podem aí pegar a partir do link que eu mandei, vocês podem rever as aulas, para quem não viu todas elas. O restante dos vídeos serão passados. Pois não, Carlos? Ô reverendo, eu quero saber do senhor qual o momento assim, o senhor pode atender, porque eu preciso tirar duas dúvidas com o senhor. Uma é sobre o TCC, que é lá para frente, mas eu já estou trabalhando. E aí, não se preocupe que eu não vou querer o senhor como tutor, não. Eu já sei a demanda do senhor é grande demais, mas eu quero passar uma ideia do tema, do assunto que eu quero trabalhar e saber se é relevante, se não é, e se o senhor pode me indicar algum material. Um que eu não puedo. Se o senhor puder me atender. Tá, então vamos lá. Comenta aí, Guilherme. Amanhã você pode me ligar
1h30. Me liga amanhã, 1h30. 1h30 da... Ligar ou a gente conversa por vídeo chamada, tanto faz. Se for melhor para você. Ok, obrigado. Qual a outra demanda? E a outra demanda? Não, a outra demanda eu converso com o senhor quando eu ligar. Beleza, tranquilo. Show. Então é isso. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Deus abençoe suas vidas, famílias e ministérios. E até a próxima.